Agora, gente, você vive fazendo dieta e tem dificuldade de perder peso. Acha que consome mais ou menos a mesma quantidade de calorias que um amigo, por exemplo, só que você engorda e ele não. Dureza, né? Isso pode estar relacionado ao seu metabolismo. Eu recebo aqui no estúdio o endocrinologista William Pedrosa, que vai esclarecer algumas dúvidas para a gente sobre esse assunto. Bom dia para o senhor. Bom dia. Comece explicando para a gente o que é o metabolismo. O metabolismo, a gente pode, de uma maneira simplificada, dizer que ele vai refletir a quantidade ou a necessidade de calorias que a gente tem para despender ao longo do dia para exercer nossas atividades diárias. Então é uma questão de você ter todas essas reações no nosso organismo que liberam ou que vão, na verdade, regular a energia voltada para essa manutenção do dia a dia. Então dá um exemplo para a gente aí. Suponhamos, a gente pode necessariamente ter uma necessidade de calorias diária em torno de 1.800 calorias. Isso seria o seu metabolismo basal? Basal, ou seja, aquele que eu tenho apenas para sobreviver e ter as funções básicas, né, como batimento cardíaco, funcionamento intestinal. E essa necessidade de caloria, ela vai abranger exatamente essa parte que a gente precisa para essa manutenção. Se eu exceder essa necessidade de calorias diária, provavelmente vai haver um depósito desse excesso de calorias em forma de gordura. Se eu restringir, eu posso promover, então, o emagrecimento. Então, por exemplo, a pessoa tem metabolismo basal de 1.800 calorias. Se ela consome 2.000 calorias, ela tende a engordar. Se ela consome 1.600, ela tende a emagrecer. Exatamente, de uma maneira prática. Prática, sim. É isso. Agora, tem pessoas que têm um metabolismo muito lento. Então, elas têm mais dificuldade para emagrecer. O que ela pode fazer para acelerar o metabolismo dela? Olha, várias estratégias podem ser utilizadas, desde estratégias que são relacionadas à alimentação a outras de atividade física e mudanças do estilo de vida. Então, por exemplo, a atividade física, que é bastante propagada, tanto a atividade aeróbica quanto a musculação, ela deve ser exercitada, porque você vai ter um aumento da massa muscular. Esse aumento da massa muscular geralmente leva ao aumento do metabolismo basal. Toda atividade aeróbica também, no momento em que você está exercitando, aumenta o número de calorias que você despende para fazer atividade física. E isso propaga por até 12 horas após a atividade física. Outras estratégias que as pessoas às vezes tendem a não valorizar muito, por exemplo, uma boa noite de sono, quando você tem a liberação do hormônio de crescimento, que é um hormônio que pode modular também a gordura corporal. Então, você tendo uma boa noite de sono, você tem mais disposição também no outro dia. Então, é uma estratégia importante também. Evitar o estresse, já que o hormônio do estresse, o cortisol, também pode propiciar um aumento de peso nesse sentido. Você pode ter também ingesta de água um pouco mais generosa, uma hidratação vigorosa. O organismo gasta mais energia para aumentar a temperatura dessa água. São várias as estratégias que a gente pode utilizar. Que tipo de alimento ajuda a acelerar o metabolismo? Alguns alimentos, eles podem contribuir nesse sentido. Então, por exemplo, a pimenta é classicamente citada, ela pode aumentar o metabolismo, gengibre, canela, frutas cítricas, vários alimentos podem compor a dieta nesse sentido e ajudar, apesar do efeito ser razoavelmente limitado. Agora, tem muita gente que tenta acelerar o metabolismo de forma artificial, com termogênicos de forma suplementar. Isso é indicado? O pessoal quer secar a barriga na academia, então acelera o metabolismo, toma termogênico de suplemento. Isso é indicado? Isso tem que ter cuidado? Quais são os problemas que isso pode acarretar para a saúde da pessoa? O uso de suplementos deve ser sempre orientado por um profissional médico ou então um nutricionista com bastante experiência. Por quê? Há uma questão de uma sensibilidade individual para o uso desses termogênicos. Eles podem induzir alguns efeitos colaterais, como irritabilidade, palpitação, sudorese e na verdade, isso, apesar de contribuir para algum emagrecimento, ele pode trazer alguns eventos adversos para a saúde. Então, não deve ser feito de maneira indiscriminada e sem orientação. Embora a venda seja liberada nas casas de suplemento, é importante ter uma orientação, né, de um profissional. Sempre ter uma orientação com um profissional de saúde. Uhum. Só para a gente terminar agora, você falou que a atividade física acelera o metabolismo, só que se você para a atividade física, volta atrás, né? Sim. Se você interromper todo esse processo em conjunto que você acaba tomando para que você tenha um metabolismo mais acelerado, provavelmente em algum tempo você vai voltar exatamente ao seu estado basal. Então tem que ser uma coisa contínua, todas essas atividades que você tem utilizado em conjunto para que você tenha o benefício do aumento do metabolismo. Então tá certo, olha, muito obrigado por sua participação com a gente aqui no Bom Dia Minas. Um ótimo dia para você. Bom dia.